Ele sabia que não voltaria. Não porque alguém lhe dissesse, mas porque o vento que subia pelo Monte Nebo carregava um silêncio diferente. O tipo de silêncio que antecede não uma tempestade, mas uma despedida. Moisés tinha 120 anos e seus olhos ainda enxergavam com a nitidez de um jovem pastor. Seus joelhos não tremiam, sua voz não falhava. E ainda assim, algo dentro dele sabia: este era o último pôr do sol que pisaria sobre a terra dos vivos. O que ninguém esperava, nem mesmo os anciãos que o viram subir sozinho pela encosta pedregosa, era que ele não subiria sozinho de verdade. Havia alguém esperando no cume, alguém que não pertencia àquele mundo. E o que esse ser lhe diria mudaria para sempre a forma como Moisés encararia a única coisa que ele jamais conseguira aceitar: a morte antes da promessa cumprida. A cena se passa por volta do século 13 a.C., nas planícies de Moabe, às margens do Rio Jordão. Israel acabara de completar 40 anos de peregrinação no deserto. Uma geração inteira nasceu e morreu sob tendas. Moisés, o maior profeta que Israel jamais conheceu, recebera de Deus uma ordem que parecia cruel na sua simplicidade: você verá a terra, mas não entrará nela. O povo estava prestes a cruzar o Jordão sob a liderança de Josué, e Moisés subia o monte para morrer. O caminho era estreito, cheio de pedras soltas e arbustos secos que arranhavam as sandálias de couro. Moisés subia devagar, não por fraqueza, mas com a deliberação de quem sabe que cada passo é um presente. Atrás dele, no acampamento, ouviam-se os sons abafados do povo: crianças, animais, o cheiro de pão assado no fogo. Tudo aquilo que ele havia protegido, guiado, suplicado por 40 anos. Ele não se virou para olhar, não porque não quisesse, mas porque sabia que se olhasse, não conseguiria continuar subindo. Havia uma pedra no meio do caminho, grande e plana como um altar improvisado. Moisés parou ali, encostou o cajado, aquele mesmo cajado que havia partido o mar, que havia golpeado a rocha para fazer brotar água, e respirou fundo. O cajado estava liso, onde suas mãos sempre o seguravam, polido por décadas de suor e fé. Ele olhou para as próprias mãos, mãos que haviam segurado as tábuas da lei, mãos que haviam erguido em oração por horas enquanto Israel guerreava, mãos que uma vez, em um momento de fúria santa e humana ao mesmo tempo, haviam golpeado a rocha 2 vezes quando deveriam ter falado. Aquele golpe, aquele único golpe a mais. Era isso que o impedia de cruzar o Jordão. Não um crime de sangue, não uma traição. Um golpe de cajado numa rocha, nascido da exasperação de um homem que havia suportado o insuportável por décadas. E Deus havia dito: porque não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel. Não introduzireis esta congregação na terra que lhes hei de dar. Moisés havia suplicado, havia pedido misericórdia, havia implorado que Deus mudasse de ideia, e a resposta havia sido um silêncio que doía mais do que qualquer palavra de recusa. O cume do Nebo era uma plataforma natural de rocha, aberta para todos os lados como uma varanda suspensa sobre o mundo. Dali, nos dias claros, podia-se ver o Mar Morto ao sul, o Vale do Jordão ao centro e, ao longe, as colinas de Judá. Moisés chegou ao topo ofegante, não de cansaço físico, mas de emoção contida. Ficou parado por um longo momento, olhando para aquela terra que nunca pisaria. E então percebeu que não estava sozinho. A presença não era como a de um homem. Não havia passos, não havia respiração audível. Era mais como uma mudança na qualidade do ar. Como quando uma nuvem passa sobre o sol e tudo fica diferente por alguns segundos. Exceto que aqui era o oposto. O ar ficou mais luminoso, não menos. Moisés não se assustou. Depois de décadas conversando com Deus em tendas de reunião, depois de ver o Egito desmoronar, praga por praga, depois de passar 40 dias no Sinai sem comer nem beber, ele havia perdido a capacidade de se assustar com o sobrenatural.
O ser que estava diante dele era alto, com uma presença que preenchia o espaço sem ocupar volume. Não havia asas visíveis naquele momento, apenas uma figura de luz contida, como brasa coberta de cinza que ainda guarda o fogo dentro. E quando falou, a voz não veio de um único lugar, mas de todos os lugares ao mesmo tempo, como se o próprio monte ressoasse. Moisés, filho de Amram. Não era uma pergunta, era um reconhecimento, como se o arcanjo estivesse dizendo: eu sei quem você é. Eu sempre soube. Miguel, disse Moisés, e não era uma pergunta. Era o reconhecimento de alguém que havia ouvido aquele nome sussurrado nas tradições mais antigas de seu povo. O príncipe dos anjos, o guerreiro do Altíssimo, o que havia lutado contra o príncipe das trevas pelo próprio corpo de Moisés. Mas isso Moisés ainda não sabia. Ainda não. Você veio me buscar. Era quase alívio misturado com resistência. O paradoxo de quem está pronto, mas ainda não quer partir. Vim falar com você antes, respondeu Miguel. Há coisas que você precisa saber antes de partir. Coisas que Deus quer que você leve consigo. Não para a terra de Canaã, mas para além dela. Moisés ficou em silêncio por um momento. O vento subia pela encosta e movia as dobras do seu manto. Lá embaixo, invisível mas presente, Israel esperava. Josué esperava. Uma nação inteira respirava sem saber que seu fundador estava tendo sua última conversa. E que essa conversa não era com um homem. Você ainda carrega o peso daquele dia, disse Miguel. Não como acusação, como diagnóstico. Moisés não respondeu imediatamente. Olhou para o Jordão lá embaixo, uma fita prateada cortando a terra seca. Depois, olhou para suas mãos novamente. Eu golpeei a rocha 2 vezes, disse ele por fim. Eu sei o que fiz. Você sabe o que fez, mas não sabe o que aquilo significou. Miguel se aproximou. Ou melhor, a presença dele se intensificou, como se o espaço entre eles diminuísse sem que houvesse movimento físico. E então, disse algo que Moisés jamais havia considerado. Aquela rocha no deserto de Zin não era apenas uma rocha, era um símbolo, uma prefiguração. Havia algo escondido naquele ato que transcendia a desobediência de um homem exausto. Havia uma mensagem para gerações que ainda não haviam nascido. Uma mensagem que precisava ser dada de forma precisa, sem alteração. A rocha deveria ser falada, não golpeada, continuou Miguel. Porque haveria um dia em que a rocha verdadeira seria golpeada uma vez. Apenas uma vez. E nunca mais precisaria ser golpeada novamente. Você golpeou 2 vezes. Você alterou o símbolo. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que Moisés havia experimentado. Era um silêncio de compreensão, de algo que finalmente se encaixa depois de décadas fora do lugar. Então não foi punição, disse Moisés lentamente. Foi consequência de algo maior do que eu entendia. Você intercedeu por este povo mais vezes do que eles jamais saberão. E havia algo na voz do arcanjo que soava quase como admiração. A admiração de um ser eterno diante da coragem frágil e teimosa de um mortal. Moisés pensou no bezerro de ouro. Naquele dia terrível em que desceu o monte com as tábuas e encontrou o povo dançando ao redor de um ídolo de metal. Havia quebrado as tábuas. Não por raiva cega, mas porque o contrato havia sido violado antes mesmo de ser entregue. E depois havia subido novamente e havia dito a Deus algo que nenhum homem deveria ter coragem de dizer. Você disse a Deus: risca-me do teu livro, disse Miguel. Você ofereceu sua própria existência em troca da sobrevivência do povo. Eu disse, confirmou Moisés, sem orgulho, com a simplicidade de quem relata um fato. Sabe quantos seres em toda a criação já fizeram isso? Moisés não respondeu, mas a pergunta ficou suspensa no ar como fumaça de incenso. Miguel continuou: pouquíssimos. E nenhum deles era apenas humano. Havia um peso nessa frase que Moisés levou alguns segundos para absorver. Ele não era um herói que havia escolhido o heroísmo por glória.
Era um homem que havia tropeçado na própria vocação, que havia fugido para o deserto depois de matar um egípcio, que havia argumentado com Deus diante da sarça ardente, dizendo que não era eloquente o suficiente. E ainda assim, quando o momento exigiu o máximo, ele havia oferecido tudo. Josué tem medo, disse Moisés de repente. Não era uma pergunta, era uma confissão de preocupação. Josué tem medo, confirmou Miguel. Mas o medo dele é diferente do seu. O seu medo sempre foi de falhar o povo. O medo de Josué é de falhar você. Moisés fechou os olhos por um momento. Josué havia sido seu servo desde jovem. Havia ficado no monte enquanto os outros desciam. Havia sido um dos 2 espias que trouxeram um relatório de fé quando os outros 10 trouxeram um relatório de terror. Era o homem certo, mas era um homem que cresceu à sombra de um gigante. O que você não sabe, disse Miguel, é que esta noite, enquanto você está aqui, Josué está em sua tenda, acordado, segurando o cajado que você lhe deixou, sem conseguir dormir. Moisés abriu os olhos. Ele está rezando. Ele está chorando. Havia algo nessa informação que quebrou algo dentro de Moisés. Não de tristeza, mas de ternura. O guerreiro que havia derrotado Amaleque estava chorando como um filho que sabe que o pai não voltará. Diga a ele, disse Moisés, e a voz falhou pela primeira vez naquela noite. Diga a ele que o povo que ele vai liderar é mais forte do que ele imagina, que eles sobreviveram ao deserto, que eles podem sobreviver a Canaã. Eu direi, respondeu Miguel, mas há algo que você precisa ouvir antes de eu ir. E o que veio a seguir foi algo que Moisés jamais havia considerado possível. Haverá uma batalha por seu corpo, disse Miguel com uma diretidade que não admitia suavização. Moisés piscou. Uma batalha. O adversário vai querer usar seu sepulcro, transformá-lo em lugar de adoração, desviar o povo da única adoração que importa. Miguel pausou. Por isso, ninguém saberá onde você será enterrado. Por isso, Deus mesmo cuidará do seu sepulcro. Não como punição, como proteção. Moisés ficou em silêncio por um longo momento. Durante toda a sua vida, ele havia lutado contra a idolatria. Havia quebrado ídolos, havia ordenado execuções, havia suplicado e advertido e chorado por um povo que insistia em substituir o invisível pelo visível. E agora descobria que, mesmo depois de morto, seu próprio corpo poderia se tornar uma armadilha para esse mesmo povo. A ironia era quase insuportável e, ao mesmo tempo, profundamente coerente com tudo que ele havia vivido. Então minha morte também é um serviço, disse Moisés por fim. Não com amargura, com a resignação serena de quem finalmente entende o desenho completo de uma vida. Toda a sua vida foi serviço, disse Miguel. Até o último suspiro será serviço. Isso não diminui o que você sente, mas muda o que aquilo significa. Havia uma diferença entre suportar algo e compreendê-lo. Moisés havia suportado por décadas. Agora, pela primeira vez, começava a compreender. Havia uma pergunta que Moisés carregava há mais tempo do que qualquer outra. Mais antiga do que a questão do Jordão, mais antiga do que a rocha golpeada 2 vezes. Era uma pergunta que ele havia enterrado fundo, porque fazer essa pergunta parecia ingratidão. E Moisés não era ingrato. Mas agora, no cume do Nebo, com a morte a poucos passos e um arcanjo diante dele, a pergunta subiu à superfície com a força de água represada por décadas. Por que o Egito? Disse ele, e a voz estava baixa, quase íntima. Por que não havia um caminho sem as pragas? Sem os primogênitos mortos? Eu vi aquelas crianças, Miguel. Eu vi as mães egípcias nas ruas naquela noite. Eu havia sido criado por uma delas. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da noite. Você está perguntando se havia outro caminho. Estou perguntando se eu poderia ter feito diferente. Miguel respondeu com uma lentidão que não era hesitação, mas peso. Faraó endureceu o próprio coração antes que Deus endurecesse o dele. Cada praga foi uma porta. Cada porta foi uma escolha. Você não fechou nenhuma delas.
Ele fechou todas. Moisés sabia disso. Havia testemunhado, mas saber com a mente e carregar com o coração são coisas diferentes. Você não é responsável pelas escolhas de Faraó, disse Miguel. Você é responsável por ter obedecido quando era mais fácil fugir. E você obedeceu. Posso perguntar uma última coisa? Disse Moisés. Você já está perguntando. Moisés quase sorriu. O que há além daqui? Além deste monte? Miguel ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem não sabe, mas de quem está escolhendo as palavras certas para algo que as palavras humanas mal conseguem conter. Há descanso, disse Miguel por fim. Não o descanso de quem está exausto e precisa dormir. O descanso de quem completou o que veio fazer e pode, finalmente, soltar o peso. Fez uma pausa. E há reconhecimento. Você verá rostos que não via há muito tempo. Moisés pensou em sua mãe, Joquebede, que o havia colocado numa cesta de juncos e confiado ao rio. Pensou em Arão, seu irmão, que havia morrido no Monte Hor poucos meses antes. Pensou em Miriam, sua irmã, que havia dançado na margem do mar depois da travessia. E a terra? Perguntou Moisés. E havia uma vulnerabilidade nessa pergunta que ele não tentou esconder. Canaã. Eu nunca vou vê-la de perto. Você está vendo agora, disse Miguel, e havia algo na voz que soava quase como gentileza. E há um dia, não hoje, não amanhã, mas num tempo que ainda não tem nome, em que você pisará nessa terra, não como conquistador, como testemunha de algo muito maior do que a conquista. Moisés não entendeu completamente, mas sentiu que era verdade. E às vezes, sentir que algo é verdade é suficiente para continuar. O céu havia mudado enquanto eles conversavam. As estrelas estavam mais brilhantes. Ou talvez os olhos de Moisés estivessem mais abertos. Ele caminhou até a borda do cume e olhou para a terra que se estendia diante dele. O Jordão brilhava lá embaixo. Além dele, as colinas de Canaã, escuras e silenciosas, esperavam por um povo que ainda não sabia que chegaria. Moisés ficou ali por um longo tempo. Miguel ficou atrás dele em silêncio, como uma sentinela que não pressiona, mas também não abandona. Eu queria ter entrado, disse Moisés por fim. Não para Miguel, para si mesmo, para Deus, para o vento. Eu queria ter pisado nessa terra com eles. Eu sei, disse Miguel, mas eu confio nele. Não era uma declaração de resignação. Era algo mais difícil e mais bonito do que resignação. Era a fé de um homem que havia visto Deus de costas no Sinai, que havia ouvido a voz que fazia o monte tremer, que havia passado 40 anos aprendendo que os caminhos de Deus raramente fazem sentido no momento em que acontecem. E que mesmo assim, no final, sempre fazem sentido. Miguel se aproximou pela última vez e disse algo que não estava nos planos da conversa. Algo que parecia nascer não de uma missão, mas de um afeto genuíno que transcende as categorias de anjo e humano. Você foi o único homem a quem Deus falou face a face, como alguém fala com um amigo. Isso não foi uma metáfora, Moisés. Foi literal. E isso não acaba aqui. Moisés virou-se para olhar para o arcanjo pela última vez. Havia lágrimas no rosto de Moisés, não de tristeza, mas do tipo de emoção que não tem nome, que acontece quando uma vida inteira de perguntas encontra, de uma vez, uma resposta que é maior do que todas elas juntas. Ele assentiu com a cabeça, lentamente, com a dignidade de alguém que passou a vida inteira aprendendo que a dignidade não vem de onde você chega, mas de como você caminha. Cuide deles, disse Moisés. E era claro que ele não estava falando apenas de Israel. Sempre, respondeu Miguel. Moisés deitou-se sobre a rocha plana no cume do Nebo. Não havia cama, não havia lençol. Apenas a pedra fria e o céu imenso acima dele. O mesmo céu que havia visto as pragas do Egito, a coluna de fogo no deserto, a nuvem que pousava sobre a tenda da reunião. O mesmo céu que havia testemunhado 40 anos de uma jornada que nenhum homem deveria ter conseguido completar.
Ele fechou os olhos. A Escritura diz, com uma simplicidade que esconde um oceano de profundidade: e morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém sabe o seu sepulcro até ao dia de hoje. Ninguém sabe, não por acidente, não por descuido, mas porque havia uma batalha que Miguel havia mencionado, e Deus havia decidido, com a mesma soberania com que havia separado o mar, que aquele homem não seria reduzido a um monumento. Séculos depois, num monte diferente, o Monte da Transfiguração, 2 homens apareceriam ao lado de Jesus de Nazaré. Um deles era Elias, o outro era Moisés. O homem que nunca havia entrado em Canaã estava finalmente pisando na terra prometida. Não como conquistador, como testemunha. Exatamente como Miguel havia dito naquela noite no Nebo, com palavras que Moisés havia guardado consigo para além da morte. Há algo profundamente humano na história de Moisés que transcende qualquer época ou cultura. O homem que deu tudo e não recebeu o que esperava receber, que obedeceu até o fim e ainda assim morreu do lado de fora da promessa, que carregou um povo ingrato, rebelde, assustado e teimoso por 4 décadas e que no último momento de sua vida não pediu vingança, não pediu reconhecimento, não pediu uma segunda chance, pediu que cuidassem deles. E talvez seja isso o que o arcanjo Miguel veio dizer naquela noite no cume do Nebo. Não apenas revelações sobre rochas e sepulcros e batalhas espirituais, mas algo mais simples e mais devastador do que qualquer revelação, que Deus viu cada passo, cada praga suportada com o coração partido, cada noite no deserto, cada intercessão feita com o próprio nome em risco, cada momento em que Moisés escolheu o povo em vez de si mesmo. Deus viu e não esqueceu. No acampamento lá embaixo, Josué finalmente adormeceu. Sem saber por quê, sem saber que alguém havia intercedido por ele naquela noite também. Na manhã seguinte, ele acordaria com uma clareza que não conseguia explicar, seguraria o cajado com mãos firmes e conduziria Israel para a terra que um velho profeta havia visto de longe com olhos que nunca perderam a nitidez. E o Monte Nebo ficou em silêncio, como fica o silêncio depois que algo sagrado acontece, não vazio, mas cheio, cheio do peso de uma vida que foi, do começo ao fim, exatamente o que deveria ser. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Deuteronômio 34:10. Às vezes, Deus usa uma narrativa antiga para responder uma dor que você está carregando hoje. Deixa o like, se inscreve no canal e aperta o hype. Não é só um gesto, é o que faz essa mensagem chegar em quem mais precisa ouvir. Você pode ser o motivo pelo qual alguém não desiste. E antes de ir, escreve aqui nos comentários com fé e com convicção: Deus é amor mesmo quando não entendemos seus caminhos. Porque talvez você precise ler isso na sua própria letra hoje. Até a próxima.